E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Estamos bem pertinho, né, do nosso querido Enem. Vamos para a nossa última aula antes do Enem, finalizando o ano, né? A aula 15 hoje vai ser sobre parábola, tá, gente? Vai ser uma aula bem rápida, até porque a definição é bem rápida de explicar. E os exercícios também estão bem tranquilos. Aí eu quero lembrar vocês, né, do nosso aulão de 19, tá, de matemática. Não percam, que vai ser muito bom. Vamos fazer questões estilo Enem para vocês arrasarem nessa prova de matemática e subir a nossa nota, viu? Vai dar certo. Então vamos lá começar. Então hoje, como eu falei, né, o assunto vai ser parábola. Vamos fazer a definição, mostrar as equações que a gente sempre mostra, né, a reduzida e tal, e os exercícios, tá? Então vamos lá, gente. Definição de parábola como lugar geométrico. Aqui na figura vocês estão vendo, né? Aqui na direita, a parábola é essa curvazinha aqui, certo? Não é a que vocês estão acostumados a ver, né? Que vocês estão acostumados a ver aquela que é na vertical, né? Essa aqui tá meio que deitada na horizontal. Mas aí a gente vai ver que dá pra, essas formas que a gente vai aprender, dá pra usar dos outros modos também. E basicamente o que é, gente? Aqui ela está passando pela origem dos eixos, né? Aqui temos o eixo Y e aqui o eixo X. E o vértice dela está bem na origem, o V. Esse Vzinho aqui é para ser bem aqui, nesse ponto de origem, que é o vértice. Aí a gente tem um foco, que é esse F, e a gente tem uma diretriz, que é essa reta aqui, D, né? Que tem um ponto da diretriz. Gente, a distância, aí a definição, né, da parábola, o que é? A distância do vértice, que é aqui a origem, até a diretriz, é a mesma distância do vértice até o foco, entendem? Então, aqui ele chamou de P a distância do foco até a diretriz, essa distância total. Então, do foco até o vértice vai ser metade, porque tem que ser igual a outra. Então, do foco até o vértice é P sobre 2 e do vértice até a diretriz também é P sobre 2. E essa é a definição da parábola, tá, gente? Aí aqui ele vai mostrar algumas fórmulas para vocês da equação dela, certo? Diferente do que a gente vê nas outras matemáticas. Isso aqui é mais a parte da geometria analítica. Mas no final das contas, se você usar a outra que a gente aprendeu na outra matemática, também dá certo. Mas eu vou ensinar para vocês aqui da forma de geometria analítica mesmo, porque as questões que a gente vai resolver são bem de geometria analítica. Não são muito aquele negócio de x do vértice, y do vértice, né? Aquelas coisas que é mais explicado em outra frente. Mas enfim, aí aqui vai ter o ponto F, que é P sobre 2 e 0, e o ponto D, que é o da diretriz, menos P sobre 2 e 0. E bem aqui o vértice. Gente, essa fórmula aqui, ó, ele tem a equação, né, que é y ao quadrado igual a 2px. Essa equação aqui você só pode usar, ó, parábola com vértice na origem. Então, o vértice tem que ser na origem, a concavidade para a direita e o eixo de simetria na horizontal. Então, y ao quadrado igual a 2px é só nessas condições. A gente vai ver agora outras condições. Se ela estiver virada com a boca para o outro lado, se ela estiver na vertical, a gente vai ver as outras equações. Aqui é a mesma coisa. O eixo de simetria também é horizontal, certo? O vértice também tem que estar na origem, só que aqui, gente, ela tá com a boquinha virada para o outro lado. Ou seja, ela tá negativo. Y ao quadrado igual a menos 2px, certo? Aí aqui ela para cima, que vai ser a mesma coisa, só que em vez de y ao quadrado vai ser x ao quadrado, e em vez de x aqui do outro lado vai ser o y, tá, gente? Por quê? Porque agora ela tá na vertical, mas mesma coisa, o vértice tem que passar pela origem. Só que agora o eixo de simetria não é mais o x, o eixo de simetria é o y. Sempre o eixo de simetria vai ficar com o 2p, certo? Eixo de simetria sempre fica com o p. Então, aqui o eixo de simetria é o y, então ele vai ficar com o 2py, certo? E no outro, o eixo de simetria era o x, ó. Simetria é como se fosse um espelho, né? O eixo de espelho é o x, então ele vai ficar junto aqui com o p, certo? Aí aqui é a mesma coisa, ela com a concavidade para baixo, negativa. Mesma coisa, só troca o sinal, certo? Então, era isso que é importante para a gente fazer os nossos exercícios de hoje. Então, vamos lá. Na figura a seguir, girando-se uma parábola em torno do seu eixo, obtemos uma superfície denominada paraboloide circular.
O farol parabólico é obtido seccionando-se essa superfície por um plano. Aí, tá vendo? Ele seccionou aqui num plano e diz que esse valor aqui todo é 64. Temos aqui o vértice e aqui a gente tem a distância do vértice até o eixo de 20 centímetros, certo? Considere um farol parabólico com abertura circular de 64 centímetros de profundidade sobre o seu eixo de 20 centímetros. Posicionada no foco, a lâmina emite raios luminosos. Então, gente, a lâmpada vai estar aqui no foco, e o foco vai ser aqui, ó, aqui dentro, né, para ela poder emitir os raios dela e fazer todo aquele negócio da luz, né? Então, do vértice até esse ponto aqui, são 20 centímetros até o eixo, né? E a luz, ela vai estar aqui, a lâmpada vai estar nessa reta aqui em algum canto. Tanto que vocês veem só pelos itens, ó, que é menos que 20. Então, com certeza, a distância vai ser por aqui. Porque ele quer a distância da lâmpada até o vértice, certo? Então, ela vai estar nessa reta em algum canto, que é o foco, né? É o nosso foco. Então, nós temos o vértice, o foco, temos essa distância. Agora, vamos desenhar naquele modelo lá que a gente viu no gráfico, né? Aí, temos aqui, ó. O vértice eu coloquei aqui é aquele mesmo desenho, tá, gente? Uma parábola. Isso aqui ele disse que era uma parábola, certo? Então, eu desenhei, coloquei o vértice na origem para eu poder usar aquela fórmula lá que eu ensinei a vocês, certo? Aí, aqui, ó, coloquei bem desenhadinho. Ele diz que isso aqui tudo vale 64, ó, tá vendo? Ó, vale 64. Então, essa ponta aqui do começo vale 32 e essa aqui vale 32, que ele parte bem no meio, né? Aqui eu tenho o foco, que é onde tá minha lâmpada, eu não sei, e a distância do V até esse ponto aqui é 20, que ele também deu na questão, certo? Então, vamos lá, a gente precisa achar essa distância do vértice até o foco, que é P sobre 2, né? Que foi o que a gente viu lá nas formulazinhas, né? Que é a metade da distância para a diretriz. Aí, gente, aqui eu tenho que o foco é P sobre 2 e 0. Y ao quadrado igual a 2px, por que eu usei essa fórmula? Lembrando, porque o eixo de simetria é o x, então o x fica do outro lado, e ela tá do lado positivo, então ela é positiva, não é negativa. Se fosse com a boquinha virada para lá, seria negativa, né? E eu tenho um ponto, gente, pertencente a essa parábola. Como todo mundo sabe, né, quando eu tenho uma equação em um ponto, esse ponto, 20 e 32, ele está em cima da parábola. Então, ele tem que pertencer a essa equação. Essa igualdade tem que dar certo. Por quê? Porque a equação desse desenho aqui, que é essa parábola aqui, todos os pontos que tem nela essa igualdade vai funcionar, certo? Vocês sabem disso, né? Isso vale para qualquer coisa. Para uma circunferência, para um hipérbole, para qualquer coisa. Então, eu peguei esse ponto 20 e 32 e coloquei aqui para eu achar o valor de P, porque eu tenho Y e eu tenho X, mas eu não tenho P. E eu preciso de P sobre 2, que ele quer a distância do vértice ao foco, né? Então, daqui eu acho 32 ao quadrado igual a 2P vezes 20, que é o X. Aí, daqui eu faço as contas e acho que o P é 25,6. Só que, gente, eu quero o P sobre 2, que é a distância do vértice até o foco, né? É só dividir por 2, porque é o valor da metade, né? E aí eu acho a resposta no item C, tá? Vamos para a próxima. Uma família na cidade de Cajapió, Maranhão, comprou uma antena parabólica e o técnico instalou em cima do telhado. A antena projetou uma sombra, blá, blá, blá. O que quer dizer esse desenho, né? Note que a figura projetada na parede é uma cônica. Ou seja, a gente já disse que aqui é uma parábola, né? Considerando não disse que era uma parábola, né? Mas praticamente, né? Uma cônica. Ele só não disse para não dar a resposta, né? Porque a gente podia ver aqui em algum dos itens. Mas todos são parábolas, ó. Todos estão ao quadrado. O Y, né? Considerando as medidas mostradas do sistema cartesiano contido na folha, só um minuto, gente, meu celular estava tocando. A equação que representa a cônica será. Então, ele quer a equação que representa essa curva aqui, ó, gente, que é a nossa parábola, certo? Então, vamos lá. Ele dá aqui a diretriz, vocês estão vendo, ó, a diretriz, que é essa reta aqui. E ele dá o foco, que é esse ponto F aqui. E aqui é o nosso vértice, como a gente sabe. Só que aí, gente, que vai vir um problema, né? Eu falei pra vocês que eu só podia usar aquela fórmula do y quadrado igual a 2px se o vértice fosse na origem. Mas o vértice não tá na origem. E agora, o que é que eu faço, né? Aí eu desenho aqui pra vocês em vermelho as retas dos eixos, pra ficar mais fácil de vocês perceberem. E bem aqui é a minha origem. O meu foco tá aqui em amarelo, ponto F. Em rosa eu tenho o vértice e em verde aqui eu tenho a minha diretriz. Como é que eu vou saber, como é que eu vou usar essa fórmula? Não posso usar, certo? Aí eu coloquei aqui, ó,
Eu não posso usar essa fórmula, porque o vértice não é na origem, mas eu vou fazer essa fórmula de uma nova maneira que eu vou explicar. Aí aqui eu anotei para vocês que o P é a distância da diretriz até o foco, porque eu preciso do P para usar essa fórmula. Então, é quanto? Cada quadradinho desse vale 1, né? Então, tá aqui o foco e tá ali a diretriz. Qual é a distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o P vai ser igual a 7, certo? E a distância do foco até o vértice é 3,5, ó. 1, 2, 3 e o meio. E aqui tem que ser a mesma coisa. 1, 2, 3 e meio. Então, eu já sei que esse ponto aqui, ele tá bem na metade. Meio e meio, porque essa distância tem que ser igual, tá, gente? Então, eu tenho que dividir isso aqui que sobrou na metade, certo? Então, como o vértice não é na origem? Gente, quando ele não é na origem, essa fórmula aqui é porque ela é uma fórmula reduzida, esse y ao quadrado igual a 2px, mas a fórmula mesmo seria y menos o y do ponto igual a 2p vezes x menos o x do ponto, que é onde está o vértice. Quem é o x e o y aqui? O y é 2, né? Tá aqui, ó, 1, 2. E o x desse ponto é menos 1/2. Por que menos 1/2? Porque, como eu expliquei, a distância tem que ser a mesma. Então, isso aqui tem que ser meio, certo? E aqui é menos 1/2. Então, y menos y do ponto, que é 2, ao quadrado, igual a 2 vezes p, que é o 7, que foi o que eu descobri. Eu circulei aqui de azul e coloquei aqui em azul para vocês verem. Vezes o x menos o x do ponto. Quem é o x do ponto? Menos 1/2. Então, vai ficar x menos 1/2, certo? E aí, gente, é só resolver. Y menos 2 ao quadrado, igual a 2 vezes 7 é 14, x mais 1/2, porque fica menos com menos dá mais, né? Aí vai ficar o quê? Eu vou fazer a distributiva aqui, vai ficar y menos 2 ao quadrado, igual a 14x mais 7, né? Que é 14 dividido por 2. Também não encontro nos itens. Aí eu vou fazer o quê? Coloco o 7 em evidência. Aí eu fico y menos 2 ao quadrado igual a 7, aí abro parêntese, 2x mais 1, certo? Aí eu marco lá o item A, que é o que tem essa resposta. Vamos para a próxima. Na figura, vemos uma circunferência de centro na origem. Ó, ele deu o centro, que é 0 e 0, aqui eu anotei para vocês. E raio igual a 1. Então, o raio está aqui igual a 1, tá aqui a circunferência. E a parábola de equação y igual a x ao quadrado. Vocês estão vendo que quem está ao quadrado aqui é o x, que é a que a gente é acostumado a ver, né? Por quê? Porque o eixo de simetria é o y, então o y não pode estar ao quadrado. É o x que tem que estar ao quadrado, certo? Só relembrando aí. Seus gráficos intersectam-se nos pontos A e B de ordenada igual a. Gente, ele quer saber a ordenada, então ele quer saber o y desses dois pontos, né? Porque a abscissa e a ordenada. Como é que a gente decora isso? Quem é a abscissa e quem é a ordenada? Gente, a abscissa é o x. Por quê? Porque é a abscissa, entendeu? A abscissa, x. Então, já sabe que é o x. Quando é a ordenada, é o que sobrou, que é o y, né? Assim que eu decorei e nunca mais esqueci. Enfim, vamos lá. Aí eu quero que vocês relembrem o que a gente viu na aula de circunferência, certo? A gente vai ter que ter a equação da circunferência. Ah, Paulo, mas por que eu tenho que igualar a equação da parábola com a equação da circunferência? Gente, porque ele quer o ponto em comum. Esse ponto em comum, ele faz parte tanto da equação da circunferência quanto da equação da parábola, certo? Então, é quando essas equações se juntam, eu tenho esse ponto. Na verdade, esses dois pontos, né? O A com o x negativo e o y positivo, e o B com o x e o y positivos, né? Então, eu preciso igualar as duas equações. Sempre que você tiver uma coisa que tenha um ponto encontrando entre, sei lá, uma elipse e uma hipérbole, uma circunferência e uma reta, o ponto de interseção vai ser a igualdade das duas equações, certo? Então, eu preciso achar a equação da circunferência para fazer essa igualdade. Por quê? Porque a da parábola eu já tenho, que ele me deu aqui na questão, né? Que y é igual a x ao quadrado. Aí, vamos lá, equação da circunferência. Isso aqui foi o que eu dei na aula passada, não, retrasada, sei lá, já faz umas 3 aulas que a gente estudou isso, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. A e o B são o centro, que é 0 e 0, ele já deu, facilitou a nossa vida, que é só igualar, que é só colocar um zero.
e o raio que é igual a 1. Aí eu substituo aqui e encontro que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Aí, gente, eu tenho que igualar essas duas. Como é que eu igualo? Eu vou pegar esse y aqui e substituir aqui. O y é x ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1, que foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó. X ao quadrado igual a 1. Eu substituí uma na outra. Aí a gente tem que se lembrar aqui como é que faz aquela resolução da equação biquadrática, né? Que é quando está elevada à quarta, ou seja, biquadrática, ela está elevada ao quadrado duas vezes. Aí como é que eu faço, gente? Não sei se vocês se lembram, né? Mas é para se lembrar que eu tenho que colocar o x ao quadrado igual a alguma letra. Eu posso chamar de A, H, qualquer uma. Só não chamo de Y, né? Porque senão vai ficar muito parecido. Mas geralmente eu chamo de A, né? Você vai chamar de H, qualquer letra, certo? Então eu digo que o x ao quadrado é igual a A. Por que eu faço isso? Porque eu preciso ter uma equação quadrática, que eu sei resolver, que é aquela de Bhaskara, né? Que a gente usa Bhaskara. Então, eu preciso fazer essa igualdade, para depois chegar na elevada à quarta. A gente vai primeiro descobrir quem é o x ao quadrado, para depois a gente descobrir esse elevado à quarta. Então, a gente iguala aqui, eu vou dizer que o x ao quadrado é igual a A, vai ficar como? A mais A ao quadrado igual a 1. Então, vai ficar ao quadrado mais A menos 1, que eu passo 1 para o outro lado, e fica igual a 0, certo? Aí eu tiro o delta normal, resolvo o Bhaskara normal. E encontro que o A vai ser igual a menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 ou menos 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Só que a gente ele quer a ordenada, que é o y, né? Falei para vocês o negócio da abixixe, da ordenada. E aí, gente, o y é igual a x ao quadrado. E o x ao quadrado não é o A que eu botei aqui? E ele tem que ser igual a quê? A um desses dois valores, né? Que foi o que eu encontrei para o valor de A. Só que a gente já tem dois valores, e aí, se tivesse nos dois itens esses valores, né? Porque não tem, né? A gente já marca o item D, mas se tivesse, a gente tem que saber que esse primeiro aqui, ele é negativo e não convém. Por quê? Só porque ele é negativo? Não, gente, é porque a gente lembra aqui da figurinha, ó. Os dois pontos têm o y positivo, então não tem como ser um valor negativo. Por que isso aqui é um valor negativo? Como é que eu sei? Porque, gente, a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 5 vai ser 2, pouquinho, vai ser 2 e um pouquinho. Se eu pegar menos 1 e diminuir menos 2 e um pouquinho, vai ficar menos 3, um pouquinho sobre 2. É um valor negativo. E o y desses dois pontos, que é a ordenada, que é o que ele quer, não é negativo. Então, não tem como ser um valor negativo. Por isso que a gente usa esse outro, porque é menos 1 mais 2, fica um valor positivo. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aí. Sempre deixo meu WhatsApp, vocês podem me perturbar. Pode falar também sobre outra matemática, qualquer coisa que vocês quiserem. Se precisar de ajuda, vocês sabem que podem contar comigo, viu? Então, vamos lá para a nossa última questão. Em um sistema cartesiano ortogonal, a equação do lugar geométrico dos pontos que equidistam o eixo 0y e do ponto 4 e 0 é. Aí aqui, gente, eu fiz aqui o desenhozinho para vocês, certo? Meu Deus, eu botei uma questão errada. Que diabo foi isso? Eu resolvi essa questão aqui, eu não sei que questão é essa. Gente, eu confundi aqui, ó. Vocês me perdoem. Eu fiz, foi outra questão. Eu acho que eu fiz uma questão dos exercícios propostos. Deixa eu procurar aqui que questão é essa, que eu acho que eu tô ficando doida. Pera ainda. Meu Deus, onde é que eu encontrei isso? Distância. Gente, enfim, eu não sei de onde eu tirei essa outra questão, tá? Eu vi em algum canto e eu resolvi foi outra questão. Mas enfim, eu vou ajustar para vocês essas outras duas, certo? E eu mando lá no WhatsApp. Para quem tiver dúvida, tentem fazer a 4 e a 5, certo?
que eu fiz foi confundir aqui, não sei porquê, mas enfim, tentem fazer, foquem mais, tipo, não foquei muito nessas duas questões também, porque eram questões muito diretas, que eu acredito que não sejam muito nosso ponto, né, agora pro Enem. E se alguém precisar que eu resolva, me mandem uma mensagem, certo? O que eu quero que vocês foquem mais agora é no Enem, nas questões estilo Enem. E eu não sei de onde eu tirei essa questão aqui, mas vai dar certo, eu vou achar e vou mandar pra vocês. E é isso, tá, gente? Essa foi a aula de hoje. E estudem muito, qualquer dúvida vocês podem mandar, tá? E um beijo.